Vem com a gente saber como a gente se conheceu. Gente, eu já vou começar contando, porque eu já desenvolvo mais o assunto. O que que acontece, gente? Então, era um belo dia, eu fui pra academia. Gente, eu fui pra academia malhar, ficar no shape, né? E aí, gente, na academia, enquanto eu esperava o equipamento ficar livre, eu resolvi baixar um aplicativo de relacionamento. Um aplicativo pra gente conhecer outras pessoas. E aí, gente, eu botei umas fotos minhas, bem lindas, bem belíssima. E Breno curtiu minha foto, né? E eu também curti a dele, né? No caso, deu match. A gente deu match no aplicativo. No aplicativo, assim, aí vocês vão curtindo, né? As pessoas. E se as pessoas te curtem de volta, dá match. Aí vocês... abre o chat pra vocês conversarem. Exatamente. Aí abre o chat pra vocês começarem a conversar. E a gente começou a conversar pelo chat. Aí ele começou a contar da vida dele, eu comecei a contar da minha, a gente trocou a idade que a gente tinha e tal. Aí que vem, gente, a história. Segura? Segurou? O que que acontece? Aí, gente, ele ainda não sabia tudo sobre mim. E eu resolvi fechar um pouco da minha história pra ele, né? Porque a gente vai começar a contar assim, rápido na nossa vida pros outros? Não vai, né? Enfim, a gente ficou conversando uma semana. A gente marcou de se encontrar, só que Breno morava em outra cidade e eu morava na capital. Então a gente morava de distância, assim, uns 120 quilômetros de distância um do outro. Enfim, gente, inclusive, nessa época eu trabalhava viajando. E aí surgiu um imprevisto pra mim lá na cidade dele. Vocês acreditam? Tipo, 2 semanas depois. Mas antes de eu ir lá, a gente teve uma DR pro telefone. A gente não foi ter DR depois de se conheceu. A gente teve uma DR pelo telefone. Gente, o que foi DR? Eu sou um tipo mulher, gente, que eu sou assim, se eu quero uma atenção, eu quero atenção toda pra mim. Toda pra mim. E aí, nessa época, o telefone dele tava estragado. Vocês sabem, aí a gente já acha o quê? Que é conversa de homem, né, gente? Ai, sem pesar, meus amores. Gente, o telefone dele tá estragado, ele não conseguia comunicar comigo algumas partes do dia. Aí eu fui lá e bloqueei ele em tudo. Ele já tinha me adicionado no Instagram, né? Então eu bloqueei ele no Instagram, bloqueei no WhatsApp, tinha bloqueado ele em tudo. Só que ele tinha 2 Instagram e eu só tinha ele em um. E eu sem celular, né? Entrei por onde? Aí ele, sem celular, entrou pela televisão da casa dele pra me caçar. Entendeu? E aí, gente, é tipo de noitaço, madrugada, que todo mundo tinha que dormir na casa dele pra ele conversar comigo pela televisão. Vocês não estão entendendo. Pensa pelo trabalho de ter que ficar apertando botão em botão pra poder digitar. O que que acontece, meus amores? Vem comigo mais uma vez. Aí a gente conversou pela televisão, pelo outro Instagram que ele tinha. Aí eu resolvi perdoar, né? E falei assim, vamos se conhecer pra ver o que que vai acontecer. Gente, e aí marquei a data de conhecer Breno no dia que eu ia na cidade dele. Gente, só que, tipo, na internet, a gente conversando com a pessoa é totalmente diferente da internet do que é pessoalmente, não é verdade, amor? É. Foi forte, vocês vão ficar chocadas. Gente, o que que acontece? Eu fui de carro, eu tinha carro na época, e aí a gente foi de carro, fui na cidade dele, resolvi tudo que eu tinha de resolver, e mais ou menos depois do almoço, eu marquei de encontrar com ele. E ele ia vir pra minha casa, a gente tinha combinado, tal como a conversa já tinha desenvolvido, ele ia vir pra minha casa. Gente, aí eu não desci do carro. Tipo, ele entrou no carro e a gente conversou rápido e eu troquei a estrada. Ou seja, já não tinha mais como voltar atrás. Não tinha como voltar atrás. Gente, o que que acontece? Quando ele me viu e eu vi ele, a gente não se gostou um do outro. Não se gostamos. Ele me achou feia e com cara de mais velha. E eu já achei ele com cara de bandido imaginal. Gente, vocês acham que o Breno era assim? Com essa cara dele de mocinho? Tinha cara, gente, de bandido amedrontador. Vocês não estão entendendo, tá? Eu era completamente diferente do que eu sou hoje. Gente, ele era completamente do que ele é hoje. Eu que mudei esse homem. Gente, eu peguei esse homem na planta. Vocês não estão entendendo. Eu mudei tudo agora. Ai, chega a ficar nervosa, gente. Gente, como é que eu ia mandar esse homem descer do meu carro? Eu tava com medo dele tirar alguma coisa na bolsa, me matar. Eu fiquei, gente, agora eu vou ser sequestrada. E aí, enfim, deu tudo certo. A gente veio desenvolvendo a conversa durante toda a viagem, até a gente chegar aqui na minha cidade. E quando a gente chegou na minha cidade, eu fui diretamente pro salão fazer meu cabelo, porque, gente, eu também tava feia quando ele me conheceu, eu tava acabada. Meu cabelo tava todo, tipo assim, sujo, oleoso, tudo feio. Aí eu fui me arrumar, fui pro salão, aí ele já viu que daquela capa virou uma capa de rosas. E aí, gente, o que acontece? Aí, depois que eu saí do salão, a gente foi pra minha casa, um apartamento meu.
E a gente começou a conversar muito, tipo, ele nem conseguia olhar na minha cara, eu não conseguia olhar na cara dele e tal. Aí a gente resolveu ir pro shopping jantar, porque, né, no primeiro dia a gente resolveu, vamos pro shopping jantar e tal. Eu comi sushi e Breno comeu, ele comeu comida no primeiro dia. E aí a gente foi tendo conexões, aí vamos pular para uma semana depois. Gente, a gente não fez nada de ato sexual durante uma semana. Vocês acreditam? Que o homem achou eu feia de qualquer jeito durante uma semana. Depois de uma semana, o homem se apaixonou, né, gente? Tem como? Olha essa Barbie. Gente, aí a gente começou a conversar. Começamos a ficar um dia do outro, por exemplo. O que acontece? Eu comecei a fazer academia, correr no calçadão, ele começou a ir comigo, ele começou a fazer parte da minha vida. E assim as coisas foram introduzindo naturalmente. Hoje a gente já vai completar uns bons tempos junto e a gente tá muito feliz assim, a gente já passou por bons bocados, que eu vou falar uma coisa pra vocês guardem pra vida de vocês. No começo do relacionamento nada é fácil, mas depois, quando ultrapassa ali 1 ano e meio, já começa as coisas a ficar melhores, as discussões começam a ir embora. E é isso, meus amores. Gente, infelizmente, eu conheci Breno através de um aplicativo de relacionamento. E é isso. Beijo, se cuidem, gente. Parte 2. Vem comigo saber como foi conhecer a mãe do Breno e toda a família dele. Gente, de início, eu não queria conhecer a família do Breno, até mesmo porque eu não sabia como eles iriam reagir me conhecendo. Pra quem não sabe, gente, eu sou uma mulher trans. E todo mundo sabe que nesse mundo que a gente vive hoje em dia, nem todo mundo aceita, né, meus amores? E eu falei pra ele, ai, Breno, eu não quero ir lá. Mas aí, gente, por muito ele insistir, eu acabei aceitando. E quando eu cheguei lá, era na parte da tarde. Eu sempre fui uma mulher de usar sempre calça jeans, gente. Eu fui de calça jeans. Eu fui com... Não fui com top, nada disso. Eu fui com uma... Tipo, com uma blusa por dentro, assim, da calça. E foi normal, gente, parecendo uma mocinha de família, sabe? Bem crente, bem evangélica. O que acontece? Já dei de cara com a mãe do Breno, ela foi muito receptiva, me deu um abraço. E conheci todas as irmãs do Breno e o pai do Breno. Gente, eu tava com mais medo de conhecer o pai dele, porque ele já tinha falado pra mim que o pai dele, ele tinha medo do pai dele não aceitar. E, gente, o que acontece? Essa parte 2 vai ser muito rápida, porque eu vou resumir. Gente, a mãe do Breno hoje é uma das minhas melhores amigas. Ela conversa todo dia comigo e não conversa todo dia com ele. E isso é verídico. Exatamente. Ela manda mensagem todo dia pra mim perguntando como é que a gente tá. Se a gente tá bem, se tá tudo certo por aqui. Todos os dias. E já o pai do Breno, todos os dias, todas as vezes quando a gente vai lá na casa deles, gente, eles me tratam assim, ele fala, a patroa chegou. Que eu sou a patroa lá. Gente, pede pra tirar foto comigo, a gente super interage, conversa, o pai do Breno super me aceita, e eu amo a família dele. Gente, eu aprendi a amar, porque o que acontece? Pra quem não sabe, eu já fui casada também, e o que acontece? Eu me decepcionei muito com famílias, assim, de relacionamento, então eu não queria me entreter. Mas acabou, gente, que na família dele eu me entreter, porque eu converso com as irmãs dele, e agora chegou um chuchuzinho na família, que a irmã do Breno teve um filho, e a coisa mais linda, gente. Pra quem não sabe, meu sonho é ser mãe. Estou pretendendo ser mãe daqui uns 2 anos. E por enquanto a gente vai curtir, vai namorar bastante o sobrinho, né, do Breno. É isso, gente, a parte 2. Em breve eu venho com a parte 3 do Breno contando como foi conhecer minha mãe. Beijo!